Presença maravilhosa do Senhor. Todo mundo almoçou? É até uma pergunta importante, que ninguém fique sem almoçar, porque se alguém tiver uma dificuldade, não dá, tem que se comunicar, porque certamente tem irmãos amorosos que dizem: eu vou te oferecer um almoço. Amém? Para que a gente realmente tenha esse cuidado. Olha para quem está lá e fala: e aí, irmão, está jejuando ou almoçou? Jejuando ou almoçou? Glória a Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, vamos reconhecer a presença dele aqui. Então, meus irmãos, veja bem. Pela manhã, nós tivemos uma recordação do grande feito de Deus na história, que foi Deus Filho fazendo-se carne. Homem, 100%. Natureza humana, 100%, sem pecado, sem deixar de ser Deus. E o que nós assistimos é uma recordação das últimas 12 horas, não é isso? Foi a proposição desse filme, desde o início. Antes de sair, ouvimos falar, leituras, que ele queria fazer um registro das últimas 12 horas. 12 horas, irmão, olha, intensa na vida do Filho de Deus. Existe uma celebração na igreja que a gente precisa melhorar, e essa celebração é a celebração da ceia. E a ceia que foi instituída pelo Senhor na véspera daquelas horas, Ele queria que ficasse marcado a realização da sua morte expiatória e os resultados advindos daquele fato histórico. Daí a ceia, o pão e o vinho, para que recordássemos aqueles fatos. Mas sabe que existe uma tendência a formalismo, quando você começa a fazer as coisas sem significado. Imagina o 7 de setembro.
Quantas pessoas podem ter ido, não sei se teve desfile, mas foi com a cara feia, sem vontade. Quantos militares devem ter ido lá, não é? E é verdade que não deveria ser uma coisa só de militar, mas de todo brasileiro. Quer dizer, às vezes se faz alguma coisa, mas se perdeu o sentido. Acha chato. E aí na ceia, muitas das vezes, come o pão, bebe o vinho, e já está olhando o relógio, já está não sei o quê. Mas nós precisamos melhorar na ceia. Porque participar da ceia deve trazer à memória o preço que foi pago e os resultados que nós temos. Então, nessa manhã, nós tivemos ali aquela viagem. E se lê a Bíblia, eu até selecionei algumas passagens bíblicas que pudéssemos ler aqui, onde a ênfase é dentro da palavra de Deus, você perceber essa entrega sem reservas de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvidos e o Filho eterno de Deus, amém? Tomando a natureza humana e vindo. Nós estamos comprometidos mesmo em ajudar as pessoas a buscar conhecer o Senhor. Você imagine a intensidade daquelas horas e que foi o desfecho da intensidade da vida. Porque 3 anos e... Fala comigo, 3 anos e... Quantos anos nós já vivemos? Fala assim, 3 anos, gente, imagine, vamos parar para pensar. Imagine uma pessoa que somente tem 3 anos de exercício de ministério. 3 anos. Foi o tempo que Deus deu. Vamos resolver isso nesse tempo. E aí ele vem e ele tem um propósito, submete a viver no nível das criaturas, se submete às estruturas. Família, é um adolescente na família, então ele vai estar debaixo da autoridade. Um pai que não era seu pai, porque o seu pai é Deus, não é verdade? Mas dentro da engrenagem que Deus preparou, ele submeteu. Eu achei interessante que hoje eu dando uma lida, quando ele já tinha os 12 anos, eles vão para a festa da Páscoa, um ritual que todo judeu deveria respeitar, trazendo à memória a libertação da escravidão. E daqui a pouco, quando Maria e José olham e ele não está junto, ficaram apavorados. Procuraram entre os parentes e nada. Procurou assim e nada. E volta ao templo. Agora é interessante, quando Maria olha e diz, olha só gente, olha só, eu e teu pai. Eu não sei se vocês estão sentindo a presença dele aqui. Estou sentindo aqui bem forte aqui em mim aqui. Eu e teu pai te procurávamos.
eu e teu pai, quem? José. E aí o menino responde: por que me procuráveis? Não sabias que me convinha estar, aonde? Na casa de meu pai? Uma pessoa poderia falar, vem cá, não estou entendendo essa resposta desse garoto. Mas afinal de contas, quem é o pai? Afinal de contas, quem é o pai? Diz que o pai, ele fala casa do pai, se é aqui, então... Olha para quem está ao teu lado. Você quer ter uma vida nova? Quer ter uma vida transformada? Empregue todo esforço espiritual, intelectual, mental, para conhecer o Senhor. Você veja, esse seminário nosso, qual o objetivo geral e específico desse seminário? Correto? O objetivo geral desse seminário, formando líderes ganhadores de almas, na empresa, no trabalho, no dia a dia, a igreja fora das quatro paredes, sim ou não? Mas também essa mesma igreja que vai funcionar como? Nos lares, abrindo as casas. Poderíamos desenvolver técnicas educacionais, não é? E chegar aqui e falar, vamos revisar congregação familiar, fazer um esboço, podia botar no quadro várias coisas, é ou não é? Sim ou não? E aí, olha, é isso, casa. Jesus em casa, não que não vamos falar sobre as casas, não que não podemos falar sobre as casas, mas o que é que o Espírito Santo faz, Paulinho? Ele faz o quê? Primeiro chama a atenção do meu povo a respeito da minha importância, porque se eu não sou relevante, se eu não sou visto na minha grandeza como o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, se eles não ficam fascinados por mim, alguns vão, mas uma boa parte não vem. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender o quê? Que o que faz a diferença, na vida é o quanto você tem desta pessoa e o quanto de você essa pessoa tem. Quem está entendendo? E para isto então a gente chega e conversa com o Espírito Santo. Espírito Santo, a gente pode abrir a Bíblia e fazer uma exposição. Ou a gente pode fazer também, Senhor, colocar o filme. Aí o que a gente vai? A gente faz uma oração igual criança. Espírito Santo, a gente pode colocar esse filme para depois, se o Senhor disser sim, amém. Se o Senhor disser não, amém. Aí ele dirige, coloca o filme. Coloca o filme e trabalha como faz aqui várias vezes. Vocês vejam que o filme começa com a citação de Isaías. É ou não é? Eu queria só que você olhasse para quem está ao outro lado e conversasse assim. Você ainda quer continuar nesse nível que você está? Ou quer se render completamente ao Senhor? Olha nos olhos de quem está ao teu lado. Você quer continuar indo como vinha? Quer continuar indo como estava vindo? Eu digo isso para mim mesmo, para todos nós. Amém? Glória a Deus. Uma pergunta para todos nós.
Quem quer ir mais longe? Quem quer sair da beirada da praia? Quem quer entrar mais fundo no rio? Quem quer ter mais dele? Mas ele quer ter mais de você. Ele quer ter mais de nós. Amém? Digamos, se faz aqui um desafio. Um desafio aqui para o povo aqui da Igreja Central. Olha só agora. Cada casa onde reside um filho de Deus, a partir de segunda-feira, a partir dessa semana, receber o projeto Jesus em sua casa. Se faz esse desafio aqui. E transpondo qualquer obstáculo, digamos que além de abrir a casa, você ser um líder. Quantos responderiam aqui agora e diria, está fechado? Digamos que você diga, olha, eu faço faculdade, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas tem que ter. Sábado à tarde, sábado à noite, domingo à tarde, em outras palavras, ninguém ficar de fora. Quem responderia e diria assim, Senhor, eu? Um exemplo. Quem responderia? Então, o que acontece? Deixa eu falar para você. Sabe qual é a grande diferença entre os cristãos da primeira hora e nós? É que nós, os cristãos hoje, são cheios de vontadinha. Sabe como é que eles eram? Obediência integral, porque reconheciam quem ele era, o que ele fez, e acreditavam mesmo. E aí o que fariam? Entregariam tudo. Aliás, as pessoas iriam dar um jeito, resolver um problema qualquer porque tinha que estar. Sabe o que é que nós esperamos? Que ao final desse seminário, todo mundo que veio aqui, todo mundo que veio, seja capaz de responder sim. Amém? Agora, verdadeiramente, se você não responder sim, pode saber que vai ter uma conta muito grande a ajustar com o Senhor. Amém? Vai ter uma conta muito grande a ajustar com o Senhor, porque resolveu deliberadamente, depois de conhecer, viver como os crentes mundanos e carnais, que buscam satisfazer primeiro os seus interesses, e não tem nenhuma consideração por aquilo que é mostrado na Escritura, ao ponto de Deus mover o coração do homem para fazer um filme desse, né, pastor Celso? Fazer um filme desse. Quem está entendendo? Diga amém. Amém, amém, gente? Amém, amém? Então, eu vejo que tem pessoas que estavam domingo aqui, mas não estão aí. Eu sei. Procure se não tem pessoas que você conhece que não estão aqui, que poderiam estar. Por que elas não estão? Procura aí, gente. Pode procurar. Procura aí, me ajuda aí. Vamos fazer a coisa prática. Vamos fazer a coisa prática, não fantasiosa. Quem você lembra aí que poderia estar aí e não está? Vai levantando a mão. Quem você... Eu vou começar pela minha mão aqui, olha. Eu levanto a minha mão. Pessoas que eu era para estar e não está. Quem mais conhece? Quem mais conhece? Fica de pé vocês que levantaram a mão. Quem conhece? Vai lá. Gente, pastor Celso, olha só. A grande pergunta é, quem é que Jesus tem? Você está entendendo? Quem é que Jesus tem? Quem conhece? Juliana também conhece?
Kleber, conhece? Levanta mais a mão, vai, vamos lá, vamos levantar. Então vamos fazer isso. Agora vamos levantar todo mundo, vamos dar as nossas mãos e vamos fazer uma oração. Vamos levar isso a Deus. Vocês estão vendo? Aí, olha só. Olha só, a matéria da agora da tarde é a doutrina de ver Jesus como o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos analisar em termos de coisas bem práticas, para que a partir de nós haja uma mudança e a partir da sua atitude, não é? Você influencia outras pessoas. Amém? E lembrando, verdadeiramente, Jesus não é chefe dessas pessoas. Jesus não é soberano na vida dessas pessoas. Não queira ser como elas. Amém, gente? Pastor Celso, quer fazer essa oração? Para Deus. Quer dizer, Deus, olha só, você viu as mãos que foram levantadas? Viram as mãos? Viram as mãos, né? Quer dizer, hoje é o 7 de setembro, é um sábado. Certamente alguém disse, não, eu tenho isso para comemorar, eu tenho isso para isso, eu tenho isso para isso, e não respondeu ao apelo. Está me entendendo? Mas eu estou falando desse sentido para a gente ver o lado prático da coisa. Graças a Deus que você respondeu ao apelo. Há esperança? Há esperança. O Senhor e cada pessoa que está aqui. Mas, acima de tudo, se dominar essa doutrina, se dominar com profundidade esta doutrina, orar para que essas pessoas se arrependam e elas percebam que viver desta forma é uma forma que não traz o contentamento e a paz, porque certamente elas foram agradar a alguém. E quando Jesus é Senhor, você diz, olha, é o Senhor. Eu me lembro que eu conversei aqui com uma pessoa que ficou na dúvida de vir porque tinha não sei o quê, de casamento, e eu perguntei a ele, foi a tua mulher que morreu por você na cruz? Foi ela que deu a vida? Perguntei aqui. Então, a valorização de quem é o Senhor e do que Ele fez, isso tem que se tornar uma coisa mais real na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Isso deve se tornar real. Ah, porque a cultura é assim. Não, o coração do homem é quem decide. E a cultura, aquilo que é negativo, a gente despreza. Quem está entendendo, diga amém. Faz uma oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela vida do nosso reverendo, ó Pai, pela fidelidade à visão e ao seu chamado, ó Pai querido. Te agradecemos pelas exortações, ó Pai, as consolações, as admoestações que vêm da tua parte pelos lábios dele, ó Pai querido. Queremos te agradecer pela vida de toda pessoa cujo coração, de verdade, Senhor, tem sido um coração sensível às santas convocações, ó Pai, e tem estado aqui, ó Pai querido, tanto no primeiro seminário, quanto no segundo seminário, Senhor, porque tem entendido, ó Pai querido, que Tu és não somente Salvador do mundo, mas Tu és o único e verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ó Deus, e a Tua voz, ó Pai querido, é a voz a qual as ovelhas atendem, ó Pai querido, e nós somos Tuas ovelhas. O Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ó Pai querido, e nós temos ouvido a Tua voz pela boca do Teu servo, ó Pai, aqui, meu Deus, e é por isso que estamos aqui, Senhor, e aproveitamos, Senhor, para Te apresentar aqueles, ó Pai, cujos corações ainda tem reservas, ó Deus, para Ti, e por isso não estão aqui, não têm ouvido a convocação, não têm ouvido o chamado, não têm ouvido, ó Deus, a exortação que vem da boca do nosso reverendo, ó Pai querido, e vem da Tua parte. Então, meu Deus, que o Senhor olhe para elas, ó Deus, que o Senhor lhes dê entendimento, lhes abra o coração, Senhor, e elas entendam, ó Pai querido, que nós somos peregrinos e forasteiros aqui, Senhor, ó Deus, nossa pátria é celestial, ó Deus, e não atentamos nas coisas que se veem, porque elas são temporais, Senhor, mas estamos olhando para as que se não veem, porque elas são eternas, Senhor, e é por isso que nós temos, ó Deus, guardado
o nosso coração, Senhor, para ouvir os chamados, as convocações, ó Deus, do nosso reverendo, ó Pai querido, e que esses irmãos, essas irmãs, ó Pai, ó Deus, cujo coração está distraído, qual, ó Deus, as virgens loucas, ó Pai querido, que elas resolvam acordar, ó Pai querido, ó Deus, e encher suas lâmpadas de azeite, ó Deus, comprar azeite da tua parte, meu Deus e meu Pai. Então, meu Deus, vá a elas agora, Senhor, vá ao coração delas, ó Pai querido, e ó Deus, como brasas vivas sobre suas cabeças, ó Deus, que o Senhor lhes dê consciência, ó Deus, e que, ó Deus, nunca mais, ó Deus, elas se distraiam, nunca mais, meu Deus e meu Pai, elas deixem de ouvir o chamado do pastor, ó Deus, nós queremos, ó Pai querido, que o Senhor vá nela, Senhor, que o Senhor interfira nos corações dela, como o Senhor tem interferido no nosso, desde que o nosso reverendo, ó Pai querido, tem nos exortado e tem nos falado, Senhor, que para trabalhar, ó Deus, na tua obra, nós temos que atender os chamados, e este é um desses chamados, meu Deus. Então que esses irmãos, ó Pai, tenham, ó Deus, o seu coração sensibilizado pelo teu Espírito, Senhor, ó Deus, e durante todo esse seminário, nos dê um coração quebrantado, Senhor, contrito, ó Deus, um coração disposto a te ouvir, meu Pai querido. Se há alguma reserva ainda em nós, mesmo estando aqui, Senhor, que o Senhor venha tirar essas reservas, porque, ó Deus, nós devemos nos render ao senhorio de Jesus, a soberania do Senhor, porque o mesmo Jesus tem dito: vós me chamais Senhor e Mestre, porque dizeis bem, eu sou. Então nós reconhecemos que tu és Senhor e Mestre, Rei dos Reis, ó Pai. Então continua trabalhando em nosso coração, Senhor, ungindo esse encontro e ungindo o nosso reverendo, como tens feito, ó Pai, no nome e por amor de Jesus. Glória a Deus. Irmão, podeis assentar. Didaticamente, eu queria que vocês abrissem comigo. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Olha bem, primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Vocês sabiam outros eminentes homens de Deus na história da igreja já fizeram algumas declarações a respeito de livros da Bíblia, porção da Bíblia, não é? Se perdesse toda a Bíblia e ficasse só a epístola de Romanos, já teria sido salvo o Evangelho. E outros, cada um diz uma coisa, e é pertinente, né? Quem disse. Mas eu gostaria de fazer uma declaração sobre o capítulo 15. Porque o capítulo 15, se perdesse tudo e ficasse o capítulo 15, vamos supor uma época de queimou tudo, queimou e você sobrou o capítulo 15. Você tem uma síntese. Tem uma síntese completa da essência do Evangelho. Amém? Porque o capítulo 15, vamos ler comigo? Por que eu faço questão de ler dentro da nossa cultura, dentro da nossa didática aqui, né, para todo mundo entender? Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo por perseguir a igreja mas a graça de Deus, pela graça de Deus sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou em vão, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creste. Fica com a Bíblia assim aberta, porque nós queremos que trabalhe muito o entendimento. O que é que acontece? Vocês perceberam aqui é falado da grande obra que foi retratada hoje pela manhã aqui no filme. Foi ou não foi? Em poucos versículos, mas foi ou não foi? Foi ou não foi? Temos aqui as palavras importantes, o Evangelho, que é a grande notícia, é a grande mensagem em torno da pessoa de Jesus Cristo, o que ele fez e a grande vitória dele pela ressurreição. É ou não é? Aí eu vou falar e depois repito. Continua assim, por quê? Deus constituiu Jesus Cristo, o Senhor, como o grande mediador de uma nova aliança, o grande restaurador de uma nova ordem, uma expressão muito utilizada, a ordem mundial, a ordem global, né? Mas olha só, olha a desordem que está. Eles não sabem parar uma matança na Síria. Isso aqui a gente fala para poder aguçar a nossa percepção de como o sistema é ilusório e contaminado. Quem está entendendo? Daí, presta bem atenção, entendermos que em Jesus Cristo, Deus então constitui o que? A igreja, correto? E a igreja é entregue o reino, sim ou não? Mas isso tudo teve um preço. Vocês viram? Se não viram, quem não viu é só ler na Bíblia, né? Só ler na Bíblia. Onde eu estou querendo chegar? Que quando verdadeiramente, quando verdadeiramente o nosso intelecto, a nossa vontade e depois as emoções, o nosso ser profundo é verdadeiramente, compungido e o Espírito Santo atua em nossa vida e nós vemos a maneira como Deus tratou o pecado no seu Filho, mas que o ressuscita, e na sua ressurreição, olha só, irmão, a ressurreição de Jesus é a prova cabal, definitiva, de que ele merece credibilidade, que ele é digno de confiança, e que precisamos vê-lo como Deus o vê. Vê-lo diferente é seguir aqueles que estão indo pela porta larga e não pelo caminho estreito. Está entendendo? E consequentemente, você se render e dizer, ele verdadeiramente deve ser o curios da minha vida. Ele deve ser o Deus da minha vida. Ele deve ser o Senhor da minha existência. Presta bem atenção.
Porque eu percebo o seguinte, ele não se impõe. Ele se revela, busca a comunicação, mostra o estado do nosso coração, se apresenta como remédio, correto? Vem aqui, presta bem atenção, sofre toda a humilhação, vence, ressuscita e diz, todo esse mundo aí está reservado para o juízo. E na boca dos apóstolos ele diz, salvai-vos dessa geração. Está vendo esse mundo aí rindo na televisão, achando que é aquilo? Vê esse povo aí? Hein? Que zomba de mim, que me odeia. Vê essas pessoas que me rejeitam. Está vendo aí? Sai do meio deles, povo meu. Pedro fala no sermão do Pentecostes, salvai-vos desta geração perversa. Gente que não quer saber de Deus, gente que zomba da palavra de Deus, gente que zomba da Bíblia, gente que quer mudar as leis de Deus, gente que quer, sabe, se endeusar a si mesmo. Você se salva disso, e aí, olha, tá vendo aí? Imagine ele conversando com os apóstolos, não é? Imagine os apóstolos olhando para ele assim, caramba. Mas não é verdade. Ele falava com a gente, ele fazia tanto milagre, tanta coisa, mas a gente não acreditava nesta possibilidade. E aí? Aí estavam lá aquelas mulheres abençoadas, as Marias, todos ali juntos. É verdade, é Ele mesmo. Ele. Aí adoram o Senhor. Aí, gente, o que o Senhor vai falar agora não tem resistência. Entende? Eles agora querem agradar ao Senhor, seguir o Senhor. E eu já preguei aqui que o Senhor diz para que eles permaneçam Tem gente que se tivesse na mentalidade de hoje, fala, não, Jerusalém não. Ficar em Jerusalém, te mataram. Vão tentar matar a gente. Olha, eu vou falando de coisa bem prática para mexer com a gente aqui. Vai evangelizar naquela favela? Não. Abre a congregação? Não. Olha como é que está. Uma profunda falta hoje de quê? Não estou dizendo que não possamos ser prudentes. Não estou dizendo que nós não possamos buscar uma estratégia. Mas o que temos hoje de covardia é muito grande. Eles não ficaram assim, sabe por quê? Porque quando eles viram que Jesus ressuscitou, que Jesus é Deus, e que Jesus tem um plano para salvar pessoas, não o mundo, pessoas no mundo. O mundo, irmão, minha irmã, presta bem atenção, o livro que você tem na tua mão, que você não lê, o livro que você tem na tua mão, que você não dá tanta atenção, está escrito aí o destino deste mundo. Está escrito aí que é fogo e juízo que vem. Quem está entendendo, diga amém. E Deus não está interessado em reformar este mundo. Ele disse para Pilatos, vocês viram, o meu reino não é deste mundo. Ele é um outro reino. Eles compreenderam isso. E aí não tinham medo do Sinédrio, não tinham medo de ninguém, e foram para Jerusalém. E em Jerusalém fizeram o quê? Oraram em obediência. Em obediência. Fala assim, quando você é invadido pela percepção, a revelação. Agora presta bem atenção, às vezes no meio evangélico, no meio cristão, tem um montão de palavreado. Se Deus fizer uma obra no meu coração, eu vou.
Exército de Deus, irmão, eu estou orando. Exército de Deus, estou orando, esperando Deus tocar. Irmão, presta bem atenção. O meu amigo, vou conhecer na glória, chamado Estevão. Estevão foi levantado lá em Jerusalém, que ele estava lá, não é? Foi levantado lá em Jerusalém. Foi ou não foi? E começou a pregar. Começou ou não pregou? Levantaram contra ele, caluniaram, sim ou não? Sim ou não? Caluniaram e resolveram o quê? Vocês já prestaram atenção na conversa, na palavra de Estevão? Primeiro Estevão faz o quê? Ele faz uma exposição. Vai contando toda a história do reino de Deus, como Deus vem tentando buscar o homem. Sim ou não? E chega na pessoa de Jesus Cristo. Sim ou não? Mas preste atenção que Estevão vai dizer uma coisa muito séria. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quer dizer, as pessoas já têm o seu programa na mente, as pessoas já têm aquilo que querem fazer, aí às vezes elas dizem assim, Espírito Santo toca aqui. Vocês vejam, eles estavam diante de Estevão, cheio do Espírito Santo. Estava ou não estava? E Estevão fala, vocês resistem ao Espírito Santo. Na igreja, quanta gente resiste ao Espírito Santo? Porque nós aprendemos na Bíblia que Deus levanta um pastor e dá a ele a visão. E ele é chamado de mensageiro de Deus. Você tem a liberdade de examinar pela Bíblia. Correto? Examina pelas Escrituras. Aí o que acontece? Se é mensageiro, significa que está trazendo algo que Deus quer que traga. Sim ou não? E está trazendo pela pessoa do Espírito Santo. Então a pessoa, muitas das vezes, ela se vê resistindo, pastores, a pessoa do Espírito Santo numa pregação. Num momento como esse, pode ter gente resistindo. E está resistindo ao Espírito Santo. Quem está entendendo, gente? E resistir ao Espírito Santo é altamente perigoso, porque o Espírito Santo é Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te traz para essa igreja que tem a missão, o exército de Deus. Então já está na cara que Deus quer você no exército de Deus, minha filha. Já está na cara que Deus quer você no exército de Deus, senão ele teria... Está entendendo? A igreja que você está tem. E a lógica humana qual é? Se você fosse uma mocinha ou um rapazinho judeu, você não ia fazer a faculdade primeiro você iria fazer o quê? O exército. Cumprir um tempo no exército. Cadê as moças? Todo mundo todo mundo fardadinha. Correto? Quantos aninhos? Quantos anos, pastor Miranda? Só 2 anos. E cercado pela Síria, cercado pelo Hamas, cercado por todo mundo. E a galera lá, quem já viajou para Israel, vai vir a próxima caravana aí que vai ter. Quem vê lá aquelas mocinhas assim? Quer ver? Todo mundo com a sua arminha lá, tirando foto, é ou não é? Trabalhando. 2 anos. Faculdade, depois. E os rapazes, o homem, cadê os homens? 3 anos. Faculdade quando? Depois, por causa de um propósito. Nossa pergunta sempre foi, e Jesus na história? Por que Jesus é tratado dessa forma? Os irmãos entendendo? Fala aí, fala comigo. Projeto Jesus em casa. Projeto Jesus em casa. É um teste. E aí? Porque abre a casa quem Jesus manda. Amém, amém? Abre a casa quem tem agora a gratidão e o mesmo sentimento de quem? De Jesus. Eu creio que é a vontade de Deus que a nossa igreja, sabe, esteja bem distribuídas em todas as casas. Na favela,
onde não é favela, de qualquer lugar, entende? Eu creio que essa é a vontade de Deus, eu tenho uma convicção que é essa a vontade de Deus. Olha nos olhos quem está ao outro lado, faz. E aí, irmã, vai resistir ao Espírito Santo? Vai resistir ao Espírito Santo? Então, eu toquei nesse assunto de Estevão, hein? Para parar com essa história, uma coisa que é óbvia. Olha só, pastor Celso, a pessoa peca atribuindo ao Espírito Santo que tem que tocar nele aquilo que é óbvio. O Espírito Santo tem que tocar que você tem que trabalhar, ganhar o pão de cada dia. Hein? Tem que levantar cedo. O Espírito Santo tem que me tocar, ver se eu levanto essa hora para ir trabalhar. Fala assim, aquilo que é evidente, faça aquilo que já é evidente. Quem está entendendo, gente? Deus te trouxe para cá. Deus te trouxe para cá. Amém? E tem uma grande missão coordenada por Ele mesmo. E eu só sou assistente. E tem os meus cooperadores que cooperam com a gente. Deus te trouxe para cá. Quem está dizendo, diga amém? Então pense bem, fala assim, pense bem, antes de atribuir ao Espírito Santo, como escapismo de algo que você não quer fazer, e atribui que o Espírito Santo tem que te tocar. Quem está entendendo, diga amém. É ou não é? Toma cuidado. Coitado da pessoa do Espírito Santo, de vez em quando ele leva umas burdoadas, né? É ou não é, gente? É igual o sujeito que você está evangelizando, aí ele também diz, estou esperando o Senhor me falar. Meu irmão, ele já te falou. Hoje é o dia da salvação, não é amanhã não. Amanhã é coisa de Faraó. Você não quer responder, mas ele já te falou. É óbvio. Amém, gente? É óbvio. Você também... Deixa eu... Vamos sacudir aqui. Casar e morar e fazer um puxadinho na casa da mãe. Eu falei que vou trazer coisas bem práticas. Um puxadinho na casa da mãe, ou do pai, ou sei lá de quem mais. Isso é o quê? Aí olha só. Isso é uma baita de uma desobediência ao Senhor. Amém? Cadê as moças aí? Vocês também têm que deixar de ser bobinha, né? A pessoa que Deus preparar para você tem que ser o cara que se garante. Pode aplaudir mais ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem quer aprender bem prática sobre o senhorio de Jesus? Jesus ser Senhor, mandar. O que é que Ele manda? Sai da tua casa. Hein? Deixa. Você vai fazer o quê? Vai se unir a quem? Vai se unir a quem? Hein? E serão o quê? Uma só? Então tem o deixar geográfico, tem o deixar emocional e o deixar econômico. Eu vou falar outra coisa aqui que pode chocar. Pode chocar, não interessa. A responsabilidade de sustentar a casa não é da mulher, é do homem. Desde o começo da palavra de Deus, o Espírito Santo mostrou que quando a mulher foi formada, ela foi entregue para ser cuidada. Deus não fez o cara um bebezão.
Está aqui, minha filha, um bebezão aqui, está aqui, ó. Leva para casa. Mas é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Está uma bagunça. Está uma desordem. E por quê? Porque Jesus não manda. Jesus não manda, porque quando Jesus manda, se quer fazer, se quer seguir a Bíblia. Quem está entendendo, irmãos? Está na hora de Deus levantar um povo. Está na hora de Deus levantar mulheres. Está na hora de Deus levantar gente que seja crente, como foram aqueles crentes do passado, que a Bíblia é relevante. A Bíblia falou, está falado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O Senhor, pelo que é, pelo que fez, já provou. Ele quer que a igreja seja referência. Ele quer que a igreja seja modelo. E o modelo da igreja tem que ser o modelo que foi revelado na Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Vou repetir. Homem é provedor. A mulher é para ajudar. Quem está entendendo, diga amém. A maior responsabilidade, quer dizer, a mulher pode ajudar. Fazer exigências que a mulher tem que fazer acontecer, isso não tem base bíblica. Correto? Não tem base bíblica. Ela pode ajudar. Minha mãe teve que trabalhar lá cedo, outras mulheres, por causa das circunstâncias. Aí nessa circunstância ela ajuda. Mas o sujeito bateu o martelo e exigir, minha filha, se tem algum pretendente, ele é desse jeito, cai fora. Cai fora, não vai não, que é uma furada dela na frente. Hein? Quem está entendendo? Diga amém. E não adianta os homens olhar para mim assim com a cara feia, não. Que coisa, né? É muito... É, rapaz. Jesus, ele fala lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 6, vós me chamais de quê? Senhor. Mas tem um problema, não faz o que eu mando. E quando eu li, vou voltar para 1 aos Coríntios, capítulo 15, é para mostrar o seguinte, presta bem atenção. Hein? Ele não se impõe de ser seu chefe, ele não se impõe para ser seu senhor. Isso, primeiro, ele recebeu essa missão, ele foi constituído por Deus. Amém? Depois, para tal evento, ou para tal posição, ele se submeteu à prova. Amém? Assumir forma humana e vir aqui vencer todos os inimigos, e inimigos estes que derrotaram todos os que vieram antes dele. Quem está entendendo? Amém? Então as credenciais de Jesus, elas são absolutamente incontestáveis para se tornar o seu chefe, o seu dono, o seu amo, o seu senhor. Crente da igreja primitiva via Jesus nessa linha. Pesava a palavra do Senhor. Você se lembra que o primeiro milagre que foi feito, e foi um milagre que aconteceu em Caná da Galileia, e qual foi a palavra de Maria? Faça o que ele manda. Olha para quem está do lado e fala assim, minha irmã, meu irmão, enquanto o seu coração não é um coração quebrantado para seguir tudo que ele orienta, crer em tudo que ele promete, você nunca experimentará a paz no meio do desespero, a alegria no meio da tristeza, a confiança no meio da desconfiança. Aqueles crentes eram assim. Já percebeu que hoje qualquer coisa a pessoa murcha? É ou não é? Murcha rapidinho. Quando Jesus é relevante, é Senhor, vai ser diferente. Vai ser diferente. Olhe nos olhos e diga,
Mais um pouco de Jesus. Olhe nos olhos e diga: mais um pouco de Jesus. Ah, meu Deus do céu, o nosso desejo é que quando terminar essa escola, desde as crianças aos adultos, que cada um faça uma revisão da sua vida e diga: olha, a partir de hoje, Ele manda na minha vida. Voltando lá para 1 Coríntios, aquela primeira parte, todos os dias devemos adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Amém? Agora veja onde nós vamos chegar. Aqui. Aí, meus irmãos, prestem bem atenção. O versículo 12 ao versículo 34, eu não vou ler, mas vocês devem querer ler em casa com calma. É o apóstolo respondendo a questões que afligiam a igreja naquele momento, que era a afirmação de que Jesus ressuscitou, dizendo que se Ele não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Quem está entendendo, diga amém. E lá no versículo, do versículo 35 em diante, ele vai responder uma pergunta: como que ocorre a ressurreição? Como se dá a ressurreição? Nos versículos anteriores, ele afirma que Jesus ressuscitou. Repete comigo: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Há muito tempo a gente não canta aquele hino, aquele ressuscitou, 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 aleluia. Quer ficar em pé um pouquinho? Vamos lá. Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, aleluia, ressuscitou. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição não é isso? Dos mortos. Podeis assentar. Aí olha só, meus amados, pega assim o versículo 35. Pega o versículo 35, por favor. Está todo mundo lendo? Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Quem já fez essa pergunta aí? Como ressuscitam os mortos? Ninguém fez essa pergunta? Mas já procurou a resposta onde? É aqui.
Há mais de 2000 anos, olha aqui a resposta. Queria que vocês prestassem atenção. Versículo 36, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Olha o versículo 39. Nem toda a carne é o quê? Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos, e outra das, e a outra dos. Como é que ele já sabia disso há tanto tempo? Isso é para a gente pensar nisso aqui e se maravilhar, gente. Sim ou não? Agora olha onde é que ele vai. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outras dos. Um é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Como é que ele sabe isso há tanto tempo? Gente, gostar da Bíblia. Eu acho tão legal quando vejo daqui alguns sorrisos na Bíblia. Olha assim. Que coisa tremenda. Dá uma olhadinha, gente. Isso é maravilhoso disso. Pois assim também é a ressurreição. Semeia-se o corpo na corrupção. Quer dizer, quando você vai ao cemitério, e todos nós já fomos várias vezes ao cemitério, olha lá o que ele fala. Semeia-se o corpo na, ressuscita na incorrupção. Quem já foi a algum enterro aí? Todo mundo já foi. Quem já foi ao enterro de santo? Quem já foi ao enterro de santo? Eu às vezes acho uma coisa mais ridícula a Igreja Católica Apostólica Romana, achando que tem alguns santinhos. Esses dias eu vi aí um padre, num programa aí, falando de uma menininha chamada Odete, não sei o quê, tararau, então ela é santa porque ela fez isso. Gente, que absurdo. Que absurdo, que loucura. E aí as pessoas ficam querendo ver quem vai ser o próximo santo que o Papa vai decretar. Nós não precisamos disso, porque desde o dia que encontramos Jesus, já fomos santificados. Quem quer ver um santo agora? Quem quer ver uma santa agora? Olha para o lado. Quem quer ver um santo aí? Olha para o lado. Irmão, meu amado irmão, já foi decretado pelo Pai quem é santo. Amém? E todo o processo, como nós precisamos assim se render a Jesus, gente. É muita maravilha, é ou não é? É ou não é? Qual o versículo que nós estamos agora? Quem sabe? Semeia-se em ressuscita. Pastor Alcenira, lembra da irmã Laurelina? Corpinho dela quando foi semeado? Hein? Semeia-se em, mas vai ressuscitar aquela mulher. Vai ou não vai? A minha avó, mãe, na nossa casa mãe a gente chama de mamãe, tá, gente? Mamãe, lembra da nossa avó? Da minha avó, sua mãe? Foi semeado lá no cemitério do Caju, lembra? Eu tinha 15 anos de idade. Então ela foi semeado. Mas vai voltar. Agora, todo mundo que você viu ser semeado e for voltar, pode saber que você vai ver essa pessoa parecida com quem? Com o corpo igual de Jesus. Oh Deus, oh Deus. Quem quer dar glória? Irmão, presta atenção nessa maravilha. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo o quê? Corpo o quê? O corpo espiritual não tem limitações. Quem está entendendo? Quem lembra de Jesus quando ressuscitou? Atravessando parede. Hein, gente? Quem lembra disso aí?
Essas coisas precisam ocupar o nosso pensamento. A geração de crente hoje é uma geração apressada. E é uma geração atraída por outras coisas que não é a palavra de Deus, de meditar, de estudar. Quem está entendendo, gente? Amém, amém? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vamos ver onde Deus vai te levar nisso aqui. Tá? Versículo 45 agora. Pois está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? E o último Adão, porém, é o quê? Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da onde? Terreno. E o segundo homem? Quem é o segundo homem? Quem é o segundo homem? Senhor Jesus. Quem é o segundo homem? Quem é o segundo homem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o segundo homem? (48), não é? Porque o primeiro homem, o terreno, porque como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, sim ou não? E como é o homem celestial, tais também os... Quem são? Quem somos? Quem são? Está com dúvida, né? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do... Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de... nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora, para o seguinte, olha, toda essa consequência de glória, toda essa consequência de grandeza, está reservado a quem? A todos nós, por causa da obra que Ele fez. Precisamos voltar para Jesus, para o Senhor Jesus. Presta bem atenção, vamos ver. Quando se fará isso? É uma pergunta. Que ocasião e como? Aí veja lá o versículo 51. Fique à vontade para adorar e glorificar e se derramar. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. E que vale a dizer, nem todo mundo vai morrer. Pode ser que você esteja incluído, está pagando até aquela caixa funerária, mas não vai fazer falta. Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. Epa, eu estou nessa. Quem está nessa? Quem está nessa? Como vai ser isso? Num momento, num abrir e fechar. Espera aí. Para um pouquinho, já fechou o olho aí já? Quem já fechou o olhinho? Gente, muito rápido. Meu Deus, olha só. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. E aí? Pensa no mundo inteiro. Pensa nos cemitérios do mundo inteiro. Cemitério de luxo, cemitério não de luxo. Mas se uma semente foi colocada ali pense, que reboliço no mundo simultaneamente. O que vai acontecer? A trombeta soará. Pense nos cemitérios. Os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis. E nós? Pense nos milhares de crentes simultaneamente. Seremos o quê? Porque, olha que linguagem, gente. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha para quem está ao teu lado. As rugas serão coisas do passado. Os pés de galinha serão coisas do passado. Olha para quem está ao teu lado. A dor da coluna será coisa do passado. Olha para quem está ao teu lado. A fraqueza será coisa do passado. Olha para quem está ao teu lado. A doença será coisa do passado. Olha para quem está ao teu lado. Olha para quem está ao teu lado.
batismo com o Espírito Santo aí agora. Glorifica em línguas. Seja batizado e renovado com o Senhor da glória. Não há ninguém como o Senhor Jesus. Eu vou ler, se deleita nisso, pensa nessas coisas, porque o que vamos esperar desse mundo, o que vamos esperar desse sistema falso, enganador? O que vamos esperar disso? Nós temos uma revelação, nós temos uma experiência, nós temos um fundamento. Nós precisamos proclamar isso nas praças e para a praça. Vamos pregar as mensagens que eles pregaram. Vamos deixar essas mensagens que outros estão pregando por aí, né, de motivação, mensagens, sabe? A nossa motivação é espiritual, é muito maior, é perene. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer reconhecer o Espírito Santo aqui falando com a gente? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quer dizer, quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu olho para o Senhor Jesus, irmão, quando você pensa nele, quando você se lembra dele, é alguém que veio experimentar a morte por nós, todos os pecados, a culpa, o inferno, foi tudo colocado em cima dele, ele suportou para me livrar de lá. Mas não somente para nos livrar de ir para um lugar, mas também para nos transportar para a glória que ele está. É muito grande essa salvação, mas você não quer pensar? Vamos pensar. Não é simplesmente ser liberto do estado de condenação. Não, eu aceito Jesus para não ir para o inferno e acabou. Não, não é só isso, isso é muito pouco. Seria até bom não ir para o inferno, mas se eu não vou para um lugar, eu tenho que ir para o outro. Não adiantava eu não ir e continuar na mesma. Então ele nos transporta para sermos como ele. Não somente aquilo que ele já implantou em nós, a natureza, não é? A nova vida, a vida de Deus na nossa alma, é que faz com que você seja quem você é hoje, mas ser como ele. Seremos como ele. Seremos como ele. Fala assim, seremos como ele. Fala assim, não fique incrédulo, seremos como ele. Não fique impassível, seremos como ele. Quer você creia ou não, já foi decretado que aquele que crê será como ele é. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todos os potestades e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o único inimigo a ser destruído mas aí eu volto lá, aquela sequência que nós estávamos. Vamos voltar para o 51 mais uma vez. Vou o óculos aqui, que tem hora que não dá para conter, lágrimas descem. Mas vamos lá. Eis que vos digo um mistério, um segredo. Nem todos dormiremos. Às vezes pode ser que tenha irmãozinho aí pedindo a Jesus para ir logo para o céu. Essa é uma oração que ele não atende, porque quem determina é ele. Ele ainda quer te usar aqui. E Elias cometeu esse lapso, né? Quando Deus não queria que ele visse a morte. Quem é você para determinar sobre a tua vida?
tua vida está nas minhas mãos, sou eu que determino. Ele tinha para Elias o que? O arrebatamento. Profeta Elias. Foi ou não foi? Glória a Deus. Sinceramente, que coisa gloriosa é estarmos vivos, é estarmos aqui, e daqui a pouco não estarmos aqui. No momento você vai estar no teu escritório, daqui a pouco vão abrir os olhos e você não está mais. No momento você está no banco, não está mais. Está na igreja, está no altar, está fazendo a obra, está evangelizando e não está mais. Você vai estar e não está em fração de quê? Segundos? Hein? Glória a Deus. Gente, é uma coisa que a gente tem que pensar e gostar e se deleitar nessas coisas. Imagine, no momento você está na terra, no outro momento você já está nos ares. No momento você está aqui, mas daqui a pouco está lá. Agora, é uma glória tão tremenda. Vamos mexer com a Bíblia, vamos mexer com a palavra de Deus. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Isso ajuda, porque isso era a doutrina da igreja. A igreja primitiva, ela esperava essas coisas. Só que Deus reservou para nós algo maior do que para eles. Deus reservou para a igreja da última hora algo que eles esperavam e não alcançavam. Louri carabadori chorabaduri 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 chorabaduri. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Leia, comendo, bebendo, vivendo. Aleluia. Alabadaracho. Isso é doutrina. Quem o Espírito está usando aqui? O mesmo apóstolo. Olha só. Não queremos, porém, irmãos, que estejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, o mundo. Pois se cremos que Jesus morreu, olha só, não tem jeito. Morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda de modo algum precederemos os que dormem. Então olha só, como é que está a igreja hoje? Vou falar de crente genuíno, tá? Aquele que está como as 5 virgens que tem o azeite na lâmpada. Então nós temos um grupo aqui, mas temos o grupo que já foi para a glória. Quem viu o irmão Severino da Mata por aí? Glória. Quem viu a irmã Norelina por aí? Hein? Glória. Quem viu o Eliseu por aí? Glória. Quem viu o Davi por aí? Glória. Quem viu o João Batista por aí? Quem viu Pedro por aí? Glória. Quem viu Paulo por aí? Gente, é uma grande família que já está lá. É uma família em cima, outra família embaixo. Agora, naquele momento, o que é que vai acontecer? A família que está em cima está com quem? Você não sabe, não? Então vamos ler, deixa eu... Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia aqueles cujos corpos foram semeados na sepultura, mas eles não foram para a sepultura, porque de acordo com a Escritura, se você nasceu de Deus, você, segundo aos Coríntios 5:8, diz, você deixa o corpo e vai estar com quem? Vai estar com quem? Vai estar com quem? Com o... Estevão deixou o corpo e foi estar com quem? Paulo deixou o corpo e foi estar com quem? Pedro deixou o corpo e foi estar com quem? Encontrou Davi, Daniel, encontrou aquela turma, é uma turma grande que está lá. Sim ou não? Significa o quê? No dia D, quando Jesus voltar, vai trazer essa turma para um ponto no céu.
Vamos pensar, vamos botar a nossa mente. Amparado pela Bíblia, sem inventar, sem, sabe, fantasiar, porque é pecado isso. Então vamos prestar. Olha só. Amém? Então no versículo 15 diz o quê? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, quer dizer, aqueles que não dormiram, e não deixaram o corpo, não foram para lá, estamos aqui, nós estamos aqui. Fala assim, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. A gente tem que melhorar nisso, né? Nós estamos aonde? E eles estão aonde? Eles estão lá. Estão mortos ou vivos? Vivos. Jesus uma vez deu uma aula para os saduceus. Deus não é Deus de... Ele é Deus de vivos. Sim ou não? Nós estamos aonde? E eles estão aonde? Hein? Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que... Quer dizer, o Senhor... Isso aqui, vamos ficar assim brincando aqui no texto, né? O Senhor não vai falar... Vem vocês primeiro para encontrar comigo aqui nos ares. E depois eles. Primeiro, o Senhor vem com eles e faz a... Provavelmente isso pode ser uma fração de segundo, pode ser tudo rápido, né? Pode ser muita coisa. Quem está entendendo, diga amém. Mas é só a gente... Sabe, eu comecei a querer pensar aqui, esse encontro, né? Um grupo que sai daqui, quer dizer, milhares daqui da terra e milhares que vêm do céu. Gente, vamos parar para pensar. Quem já viu balão, muito balão no ar? Hein? Fala assim, milhares que estarão aqui, que subirão. Encontro com os milhares que vêm de lá. Vamos ficar pensando. Gente, que coisa. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Olha só que coisa linda, gente. Deixa eu controlar minhas emoções aqui. Descerá dos céus. Eu vou repetir. Descerá dos céus. Eu vou repetir. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, quer dizer, os que não experimentamos a morte física, estamos aqui, seremos o quê? Seremos o quê? Seremos o quê? Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, vamos parar para pensar. Salvação não inclui só escapar de alguma coisa. Isso não inclui só ser liberto de alguma coisa, mas inclui fazer parte do propósito eterno de Deus. Eu vou repetir. Fazer parte do propósito eterno de Deus. Vamos repetir? Propósito eterno de Deus. Vou repetir.
Propósito eterno de Deus. Vamos repetir? Como é que você vai trocar isso pelo pecado? Vai trocar isso por um casamento com incrédulo? Vai trocar isso, certo? Como é que você vai deixar isso? É interessante. Olha para quem está ao teu lado. Fala assim, todo mundo que está aqui, daqui a 1000 anos estará vivo. Daqui a 10.000 anos estará vivo. A diferença é que estará ou com o Senhor ou com o diabo. Olha para quem está ao teu lado e recebe isso aí no teu peito aí. Todo mundo que está aqui, vivendo temporariamente nesse corpo, você vai estar ou com ele ou com Satanás. Isso deve nos mover em relação aos pecadores. E daí a ênfase da missão e da evangelização, porque tem gente que não conhece isso. Fala assim, tem gente que não sabe e está servindo ao diabo. E aí a missão da igreja na terra é a evangelização. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas deu para pensar nesse encontro? Todo mundo vestido da justiça de Cristo? Caramba, eu estou aqui, na minha cabeça está assim, sabe? Tô visual, assim, tá rodando na minha cabeça. Majestoso. Porque quando diz que o Senhor vem, os céus se rasgarão. Isso é tão forte que até o Roberto Carlos faz uma canção dizendo, ele está para chegar. De repente vai se materializar no meio do espaço. Uma luz surgirá e virá, irarará, irarará. E verdade, ele virá. Todos aqueles que já foram vindo com ele. E nós estamos aqui, daqui a pouco estamos lá. Olha o versículo 18, quando diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas... Você está vendo o que é que o crente da igreja primitiva pensava? Nenhuma tribulação, nenhum problema, esperança segura. Se Jesus volta, eu vou encontrar com ele. Amém? Se ele não volta agora, aconteceu com eles, de toda maneira eu vou encontrar com ele. Sendo arrebatado ou deixando o corpo, o teu destino é um só, onde ele está. Mas voltando para 1 aos Coríntios. Meus irmãos, olha, eu aprendi com Deus não ser pregador complicado. O que começa a inventar no púlpito, nessa área. Eu, quando estou com os pastores, conversando sobre esses temas, eu digo, temos que tomar cuidado para não ir além da Escritura. Porque já teve muito bonachão, querendo parecer que sabia mais do que Paulo, correto? E daqui a pouco começa a entrar em umas coisas... Deus me guardou disso. A gente fica na Bíblia que é melhor. E como é que eu posso inventar uma coisa, falar de uma coisa que o Pedro não falou? Mas não é verdade? Porque tem uns caras que... No passado aí teve até um eminente pastor americano que fez uma previsão sobre o alinhamento dos planetas. E fez um livro
E depois, quando chegou o ano de 82, não aconteceu bulufas, e esse livro eu acho que ninguém mais compra. Agora a Bíblia continua sendo vendida. Vamos aplaudir ao Senhor. 1 Coríntios 11, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalozinho. 1 Coríntios 15. 15, vamos voltar lá para a gente fazer esse desfecho aqui. As mulheres lêem um versículo, os homens leem outro. As mulheres, vamos começar com as mulheres. Versículo 51. As mulheres, por favor. Homens. As mulheres. Homens. Mulheres. Homens. Todos juntos. Irmãos, agora prestem atenção no versículo 58. E vamos preparar daqui a pouco o tribunal de Cristo. Olha o que diz o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Vai lá comigo, sede o quê? Firmes. Depois. E depois. Sabendo que... Olha, se liga aqui. Lembra que eu estou tentando dizer uma coisa. O exercício da soberania, do domínio dele na minha vida, na nossa vida, primeiro ele paga um preço. Depois ele prova quem ele é. Quem está entendendo? Depois ele nos faz promessas. Ele nos dá do seu Espírito para nos ajudar aqui. Sim ou não? Sim ou não? E considerando tudo isso, ele me estimula, a mim e a você, a sermos o quê? Trabalhadores na obra. É tão triste, coisas que eu já ouvi. A irmã está ajudando na creche, tomar conta de criança. Aí uma outra irmã diz, você é muito boba, você está se matando lá naquela creche. Eu não sei se essa criatura viu Jesus algum dia. Você é muito bobo, ser dirigente de congregação. Olha, aquele lugar com tanta chuva aí. Eu não sei se essa criatura viu Jesus. Quem está entendendo? Vai dar uma oferta, vai doar casa, como eu já doei casa, carro, e alguém mais já fez isso aqui. Que isso? Dá isso para Deus, dá isso para... E falar dá para a igreja, né? Olha o tratamento da igreja. Porque dá para Deus dando na igreja. A igreja não é invenção humana não, gente. Quem inventou esse negócio de igreja foi Jesus. A palavra igreja aparece em Mateus pelas bocas santas dele. Então veja lá como é que você fala de igreja. Veja como é que fala da igreja.
Olha só, veja como é que você trata a igreja. Lá em Mateus 16, ele fala da igreja como o corpo universal de Cristo. Depois, Mateus 18, corpo local, onde se cresce, desenvolve, se aprende, se protege. Amém? E a igreja, sendo dele, ela tem que sobreviver. E eu e você que somos da igreja, que temos que realmente manter a igreja. Olha esse microfone aqui. Veio um anjo e trouxe o microfone. Olha aquela câmera. Um anjinho veio lá do céu e trouxe a câmera. Hein? Claro que não. Glória a Deus. Nós estamos vendo, né, o pastor Miranda, para ver um novo salão lá em Copa. Batemos na trave, mas não foi esse. Mas seriam 15 mil reais. Nós aqui convivemos com um peso financeiro muito grande. E querendo fazer a catedral, não tocamos no dinheiro da catedral, é sagrado. Né? O que vai entrando no envelope, para lá, para lá. E a gente segue aquela máxima, ora, clama, chora e se vira. Amém? Porque nós cremos na palavra do Senhor. Então, olha assim, você tem que amar a igreja, irmão. Quem despreza a igreja, despreza o dono da igreja. Então, tomar cuidado com como você trata da igreja. E você deve repreender as pessoas também, gente. Amém? Às vezes na igreja tem um negócio de um time que é amiguinho de pecador. Né? O que é amiguinho de pecador? É o clube dos amiguinhos, certo? Que não tem compromisso com o princípio e não freia a coisa, não dá uma trava. Ô, irmão, por que é isso? Falar assim da igreja? Correto? Vamos ajudar a igreja tem história, a igreja é uma bênção. Que é isso? Quem está dentro, diga amém? Glória a Deus. E novo convertido, levanta a mão, novo convertido, que eu estou vendo aqui. E você, inclusive, vai lá. Cadê o novo convertido? Ó, fica afinado com o que os pastores falam da Bíblia. Se o pastor fala alguma coisa e lá no outro lado alguém dizendo outra coisa, sai de perto desse sujeito. Sai de perto dessa mulher. Amém? Não, de coração, é isso mesmo. É isso mesmo. Amém? Fala assim, é isso mesmo. É isso mesmo. Amém, amém? Então presta bem atenção para ver se todo mundo está entendendo o que está pretendendo colocar. Ter Jesus mandando, ter Jesus como o nosso Curios, ter Jesus como o nosso Senhor, soberano de toda a terra como Ele é, certo? E você sendo capaz de fazer qualquer sacrifício, que é pouco, perto do que Ele fez, para nos dar tudo. Porque nós já ganhamos muito, irmão. Fala assim, irmão, já ganhamos muito, irmão. Diga, irmão, já ganhamos muito, irmão. Não quer falar, não? Fala, irmão, nós já ganhamos muito, irmão. Nós já ganhamos muito, irmão. Essa salvação é tremenda. Amém? Glória a Deus. Deixa eu chamar aqui a Adriana Macena, que veio lá da nossa terra, da nossa igreja de BH. Macena. A mãezinha dela está ali também, viu? Uma turma maravilhosa. Como é que foi aquela conversa, aquela parte que você estava falando de gente que fala assim, estou fazendo muito sacrifício. Como é que é isso? Sim, porque o reverendo disse no início que era importante a gente ter prazer de servir ao Senhor. E aí a gente vê alguns irmãos falando, fiz um sacrifício para vir aqui a essa escola de formação de líderes. Aí a gente fica assim com uma tristeza, né? Porque não é um sacrifício estar aqui na presença do Senhor. Não é um sacrifício deixar de trabalhar ou deixar aquele dinheiro que era para outra função para estar aqui. Isso não é um sacrifício. Foi isso que eu disse para o reverendo. E aí a gente ouve isso, a gente pesa o coração. Porque estar diante do Senhor não é sacrifício. Amém. Então olha assim, fala assim, meu amado irmão, minha amada irmã, viram o que ele sofreu? Hein? Viram como ele assumiu o nosso lugar? Viram o perdão que nós recebemos? A justificação, a transformação, a presença dele na nossa alma.
e a honra que Ele nos dá de trabalhar para o Senhor, entende? A honra que Ele nos dá de fazer a sua obra. Então, qual é o entendimento? Você percebe que Ele só nos manda porque primeiro Ele nos deu. Ele nos deu. E a pastora Rita falou aqui sobre a questão dele como o Senhor e essa parte do Senhor dentro dos desdobramentos que tem, porque primeiro Ele nos resgatou. Não é? Ela deu muito bem a ilustração do comprador de escravos, não é? Que oferece algo para e faz uma aquisição. Isso colocado para nós, Ele nos resgatou com o seu sangue, Ele nos comprou com o seu sangue, Ele pagou, não é, um preço muito alto, entende? E eu vou tentar, nós vamos tentar certamente voltar a esse assunto, para que saiamos daqui com a convicção de que pertencemos a alguém que nos comprou, a alguém que pagou o grande preço, a alguém que nos adquiriu. E de que forma? Quanto vale essa pessoa? Não, isso ouro não vale, prata não vale, não sei o quê. Não. Então eu dou meu sangue. Eu dou meu sangue. Vamos encerrar com essa parte. O sangue de Deus Emanuel. O sangue puro, não contaminado. Foi o preço. Para que você não viva mais para você, mas que você viva para Ele. E prazerosamente servi-lo. Pense nisso. Vamos ficar de pé. Eu não sei quanto tempo. Meus amados, ao tomar o café ou o açaí, converse essas coisas para que não se perca a linha para onde Deus está nos levando. A linha. Por que, Senhor? Por que servi-lo? Porque Ele é meu dono, não é? Porque Ele é meu chefe. Amém? Porque vivo para Ele. Porque vou fazer o que Ele quer. Essas coisas devem vir no seu coração. Por que eu vou doar a casa? Por que eu vou entregar a casa? Por que eu vou entregar? O que é que eu tenho, Senhor? Eu só tenho esse barraco, então é no teu barraco. Se você mora num barraquinho, então você mora num lugar que muitas pessoas moram num barraco também. Então eu quero o povo do barraco. Pastor, Senhor, eu tenho um castelo. Se você é da família que tem castelo, então tem muitos amigos do castelo. Aí eu quero esse povo do castelo também. Tem um músico aí famoso aí que tem um castelo. Ele vem tocando aí o André, o quê? Ele mora num castelo, né? Então Deus quer você, e através de você, tocar e chegar nas pessoas do teu ambiente familiar, social e profissional. Deus quer isso. Pare de resistir. Para fechar essa parte, alguém contou que Alexandre o Grande, vencedor de guerras, aí claro, ganhou, né, respeito. Então ele utilizava o seguinte estratagema. Chegava numa cidade e alguém avisava: entregue-se e viva. Rebelem-se e morram. As pessoas faziam a escolha de se entregar. E dizem que Alexandre, ele era até benévolo com as pessoas que ele conquistava. Mas quem resistia? Trazendo isso para o reino de Deus, se você resiste, o chamado de servir ao Senhor, você vai encontrar morte, vai encontrar frustração no futuro. Porque todo aquele que se rende a Jesus, nunca se arrependeu. Quem está entendendo, diga amém. Porque é glória estar com você em qualquer situação. Olhe para quem está ao teu lado.
25 minutos, tá bom? Que horas? Não entendi. Não entendi. 1h10? 5h10. Tá. 5 da tarde e 10 minutos. 17h10 agora. Aí volta daqui 20 minutos. Glória a Deus. Fala para quem está do outro lado, 20 minutos ou no máximo 25 aqui, tá bom? Meia hora? Quem está pedindo meia hora aí? Não, meia hora não, 25. Pastor Celso.